O exemplo mais simples de movimento uniformemente variado é a queda livre. Na realidade, um caso mais geral seria lançamento na vertical. Galileu estudou a queda livre e entendeu vários aspectos relativos à queda livre. Em primeiro lugar, ele percebeu que todos os objetos no vácuo, ou seja, desprezando a resistência do ar, caem ao mesmo tempo, independentemente da massa dos objetos. É isso que a gente vai concluir agora e a gente vai escrever umas poucas equações horárias. Na queda livre, nós temos essa situação. Um objeto pode ser lançado para baixo, pode ser lançado para cima, e no caso da queda livre, ele começa com V0 igual a zero, porque livre significa isso, eu solto o objeto. Quando eu solto, ele começa com velocidade igual a zero. E ele é solto a partir de uma altura que eu vou representar por h. Ora, como o eixo y está orientado para cima, eu posso escrever a força como sendo igual a menos mg vezes j. J é o nosso versor aqui, mas veja que como a força da gravidade age de tal forma que essa força aponta para o centro da Terra, eu escrevo F igual a menos m vezes g vezes j. Consequentemente, a rigor, esse movimento é um movimento unidimensional. E eu posso agora escrever que m vezes d2 y dt2 é igual a menos m vezes g. Ora, como já percebera Galileu, eu cancelo as massas. E, portanto, a solução dessa equação, a solução mais geral desta equação é y é igual a y0, que é o y no instante de tempo t igual a zero, nós estamos chamando esse y0 de h, portanto, é igual a h mais v0 vezes t menos t0, mas eu faço t0 igual a zero, ou seja, eu começo a contar o tempo a partir do momento que eu solto a bola, que eu solto o objeto, v0 vezes t. Mas, no caso, a aceleração da gravidade, que nesse caso é menos, né, g vezes t ao quadrado dividido por 2. Ou seja, no caso da queda livre, onde v0 é igual a zero, eu escrevo que y de t é igual a h menos g vezes t2 sobre 2. Ou ainda, no caso da velocidade, como a velocidade é igual a dy dt, a velocidade é igual a menos g vezes t. É claro que a aceleração obtida como a derivada da velocidade, nesse caso, bem sabemos, é constante e é igual a menos g. É claro que agora a gente pode fazer um bom número de perguntas. Depois de quanto tempo o objeto cai? Ora, quando cai, ao chegar na superfície terrestre, y é igual a zero. Então, existem perguntas que a gente pode responder de uma maneira bastante simples. Eu agora vou ilustrar esse movimento por meio de um vídeo. Neste vídeo, utilizaremos um instrumento de medida e uma bola com cronômetro. Essa bola também pode ser substituída por uma bola e um cronômetro comum. A bola que utilizaremos contém um cronômetro que pode ser acionado quando soltamos a bola,
e que é interrompido quando a bola recebe um impacto mecânico. Desta forma, podemos medir o tempo de queda livre desta bola a partir de diversas alturas. Vamos começar posicionando a bola em determinada altura, que chamaremos de h. Soltaremos a bola e mediremos o tempo que ela demora para cair em queda livre. Com esses dados, poderemos determinar o valor da aceleração da gravidade. Nos gravímetros, parte-se do mesmo princípio, quando se mede o tempo de queda de uma esfera metálica abandonada no vácuo e a certa altura h. Podemos estudar um movimento uniformemente variado utilizando para tal uma calha. Aliás, Galileu foi, na realidade, quem começou a estudar um movimento uniformemente variado, fazendo uso desse arranjo aqui. Dizem que a calha utilizada por Galileu tinha cerca de 5 metros. E ele fazia rolar pela calha bolas de canhão. Ora, nesse caso, como sabemos, na verdade nós temos um problema envolvendo forças constantes, né, que vão produzir um movimento uniformemente variado. No entanto, todo cuidado aqui é pouco, porque nós vamos estudar o movimento do corpo rígido e, no caso do movimento de um corpo rígido, a situação é diferente do caso do movimento de um ponto material. Mas, de qualquer maneira, sem entrar em detalhes, isso será feito depois, se nós designarmos por x a coordenada, por exemplo, do centro da bola, isso é importante, porque o centro da bola é o centro de massa, mas isso a gente vai estudar depois. Se denominarmos de x a coordenada, agora posso usar o eixo x como sendo esse eixo aqui, né? E se pode mostrar que x de t é igual a x no instante de tempo t igual a 0, mais v0 vezes t, eu estou tomando t0 igual a 0, mais a vezes t ao quadrado sobre 2, e aqui, agora, não é uma questão de forças, né? A gente precisa analisar as forças, né? E essa aceleração é constante. Se pode mostrar que a aceleração é constante. De forma que, no caso do movimento de uma calha, eu posso então escrever que v de t é igual a v0 mais at. A expressão para a aceleração é que é um pouco complicada, porque ela envolve considerações sobre o movimento do corpo rígido. Vamos, então, ver como é que a gente pode fazer as mesmas experiências de Galileu. E agora o desafio é justamente o de determinar a aceleração, porque está relacionado com g, a aceleração da gravidade, mas não é g sobre 2. E esse é o ponto que nós consideramos mais interessante de tudo isso. Depois, vamos desenvolver a teoria do movimento do corpo rígido e, então, poderemos escrever uma expressão para a aceleração constante do corpo rígido. Neste vídeo, utilizaremos uma calha de alumínio rígida, uma bola de bilhar, uma régua e um cronômetro. O objetivo é estudar o movimento da bola rolando pela calha, como fez Galileu nos seus primeiros estudos sobre movimento acelerado. Para estudar um movimento, é necessário obter as medições da posição em função do tempo do móvel, no caso, da bola, e em seguida, estudar como estas variáveis dependem uma da outra. A calha com a qual trabalharemos possui marcações de 20 em 20 centímetros, ou seja, 0, 20, 40, 60, 80 e 100 centímetros.
Com uma régua, a bola será colocada na sua posição inicial 0, também chamada de x0, ou seja, a posição x no instante t igual a 0. Em seguida, soltamos a bola ao mesmo tempo em que acionamos o cronômetro, até ela chegar na posição de 20 centímetros, aonde paramos o cronômetro. Repetiremos este procedimento sucessivamente, até a posição de 100 centímetros. Com estes dados, pode-se fazer uma tabela da posição em função do tempo, e, em seguida, construir um gráfico com estes valores. Iremos observar que este gráfico de x em função de t é uma curva, parecida com uma parábola. Para termos certeza de que se trata de uma parábola, basta construirmos uma outra tabela, agora da posição x em função do tempo elevado ao quadrado. Construindo um outro gráfico, agora com x em função de t ao quadrado, podemos notar de que se trata de uma reta. Desta forma, assim como Galileu, poderemos constatar que neste tipo de movimento, a posição varia com o quadrado do valor do tempo, diferentemente do movimento uniforme, em que a posição e o tempo variam de forma linear, ou seja, com velocidade constante. Aqui, a posição não varia linearmente com o tempo, e a sua velocidade muda a todo instante, caracterizando um movimento acelerado. Vamos, nessa última parte da aula, propor um arranjo experimental para estudar o movimento uniformemente variado. Ele é um pouco diferente daquele proposto por Galileu. Nesse caso, nós estamos utilizando um plano inclinado, que forma um ângulo θ com a horizontal. Esse é um arranjo interessante porque vai mostrar que muitas vezes explicar o movimento uniformemente variado, em se tratando de corpos rígidos que experimentam um movimento de rotação, enquanto eles se deslocam, esses movimentos são um pouco mais complicados para serem explicados. No entanto, se eu colocar aqui no plano inclinado uma bola, se eu colocar um cilindro para rolar, se eu colocar um anel para rolar, e se eu colocar um bloco, ele não vai rolar, ele vai apenas deslizar sobre o plano inclinado, eu vou obter acelerações diferentes. A questão é por quê? Bom, isso é um pouquinho mais complicado e é um desafio. Então, a pergunta, em primeiro lugar, é fazer com que o estudante ou com que o indivíduo que tenha curiosidade faça essa experiência. Solte primeiro uma bola, solte um cilindro e solte um anel, ou solte os três ao mesmo tempo, e vamos ver quem é que chega primeiro lá embaixo. Essa é a primeira coisa curiosa. Como em todos os casos, se eu chamar de x esta coordenada e considerar um ponto aqui como ponto de origem, e se eu soltar todos eles a partir, por exemplo, de x0 igual a 0, então o x eu vou poder escrever como sendo x0, mas eu fiz x0 igual a 0, soltando sempre do mesmo ponto e tomando esse ponto como um ponto de referência. Como todos eles nós soltamos com velocidade igual a 0, x é igual a a vezes t ao quadrado sobre 2. Como cairão em tempos diferentes, isso há de indicar que nós temos um movimento uniformemente variado, mas com acelerações diferentes. E essa é uma coisa interessante. E isso pode ser explicado tendo em vista a distribuição de massa, a questão da geometria do objeto, no caso dos objetos em rotação,
transformando esse problema do estudo do movimento uniformemente variado à la Galileu num estudo bastante interessante. Entender as diferenças de acelerações dos vários objetos. Uma outra diferença entre eles é a seguinte: se o ângulo θ for muito pequeno, eu vou verificar que os três objetos, quando soltos, vão descer. No entanto, só a partir de um determinado valor desse ângulo, o bloco se desloca. E isso é interessante porque ele me permite determinar o coeficiente de atrito, determinando esse ângulo para o qual o movimento do bloco se inicia. Então, esse tipo de experiência é muito interessante porque ele vai nos levar a determinar a aceleração como uma função da aceleração da gravidade, porque os quatro objetos estão sujeitos à aceleração da gravidade, em função, eventualmente, do ângulo θ, e isso enriquece muito o estudo do movimento uniformemente variado. Vamos ver o resultado experimental. Neste vídeo, utilizaremos esta tábua inclinada, um bloco de madeira, uma bola de bilhar, um cilindro maciço de PVC e um cilindro oco de ferro, sendo que estes cilindros têm a mesma massa e o mesmo diâmetro. Posicionaremos os 4 corpos no alto deste plano que está em cerca de 5 graus de inclinação. Ao soltarmos os 4 corpos, verificamos que apenas o bloco de madeira não se move, pois o atrito estático do bloco com a superfície da tábua se iguala com a componente paralela do peso do bloco ao plano inclinado. Por causa da geometria, os outros corpos descem rolando ao longo do plano inclinado. Nestes casos, o que acontece é que o atrito do objeto com a superfície do plano funciona para fazer o corpo rolar, descendo através do plano. Pode-se observar ainda que os 3 objetos possuem velocidades de translação diferentes, ou seja, não chegam ao mesmo tempo no final da rampa. Mesmo no caso dos cilindros que têm a mesma massa, diâmetro e comprimento, eles rolam de maneira diferente. Isso se dá por possuírem momentos de inércia diferentes. O cilindro oco de ferro, que tem a massa mais concentrada, longe do eixo de rotação, gira mais devagar, pois tem maior momento de inércia. Assim, ele chegará depois do cilindro maciço de PVC.